Olá, eu sou a Alexandra. Sejam bem-vindos ao meu podcast. Obrigado, Alexandra. Sejam bem-vindos. O meu nome é Jorge, comigo estão o Luís e o Tiago, como de costume, e este é o episódio 9 do podcast de Alexandra Apaga a Luz. Vamos começar pelo Luís, tem sempre muita coisa para contar. Luís, o que é que fizeste este último mês? Houve mais alguma mudança radical aí entre Zibito, MQTT e ZHA? Sim. Então, Senão depois também não havia conteúdo. Mês? Mas antes de mais, deixa-me fazer só aqui um voto de protesto com esta nova nomenclatura dos episódios, que eu não sei se isto me agrada, porque isto não é o 7º ou 8º episódio, isto é o episódio 2023.7. Daí o meu engano na primeira gravação. Mas vamos lá, sim, já não andava muito contente com o ZH, portanto, já aqui disse que era o melhor do mundo, agora se calhar vou ter de dizer que não é o melhor do mundo. Mas é o segundo melhor? Epá, é uma boa pergunta. Bem, tem os seus dias. Não sei se a gente... Qual é o melhor? Pá, o melhor para mim... Isso é daquelas conversas que não têm fim. Tem. Não, Eu consigo te responder. A pergunta é qual é o melhor neste momento. É uma coisa muito pessoal. O melhor neste momento para mim continua a ser o Z2M. Não tenho a mínima dúvida. Mas é Aquilo que me levou na altura melhor que o Dicones, por exemplo? Para o que a gente faz, sim. Para quem tenha outro tipo de utilização, que não tenham o Home Assistant pelo meio, poderá não ser. Para o que a gente faz, não vejo grande vantagem face ao Decones. E aliás, é muito fácil. Qual é que tu tens? Tens todos, não é? Não, neste momento não tenho. Olha, mas por acaso, há bocado tive de fazer um reboot daqueles à Brutonuke, porque mais uma vez uma VM ficou pendurada e não fazia shutdown e não me estava a apetecer estar a ir para a linha de comandos, então fui puxar o cabo do NUC. E descobri que afinal a SK Connect estava lá ligada, só que tinha um cabo tão comprido que estava afastada para uns 50 centímetros e portanto a última vez andei à procura dela e não a encontrei, mas afinal ela está lá. Mas neste momento tenho tudo em Z2M, tirando meia dúzia de views que estão na Bridge. Ok. Eu para mim cá continuo com a Slash e com o Z2M sem problemas. Pronto. Eu mudei-me para o Sky Connect há uns meses, juntamente com o ZHA, mas neste momento estou a preparar tudo para voltar para o meu coordenador, não me recordo agora o nome, é do estilo do Slash, portanto é aquele que tem um ESP32 com Ethernet e pronto, e é isso. Não, o ZH não seguiu o caminho que eu estava à espera que seguisse na velocidade que eu esperava que acontecesse. Foi alguma questão particular que te chateou com o ZH ou é o funcionamento uma global foi da referida coisa? aqui no último episódio, se não estou em erro. Eu disse que poderia acontecer e mordeu-me mesmo os calcanhares, que foi durante uma das betas estouraram com o ZH. Já me lembro que tinha dito que não conseguias fazer backup no ZH. Portanto, certo. se não estou em erro, espero não estar a dizer coisas que não tenham acontecido, mas penso que no último episódio tinha falado nisso, na fragilidade que o ZH tinha, que era o facto de estar agarrado ao Assistant. Tem as suas vantagens, mas tem uma grande desvantagem, que era precisamente esta, que era, se algum dia houver algum problema com o ZHA, eu tenho um problema no Home Assistant. E durante as betas foi isso mesmo que aconteceu. Alteraram alguma coisa a nível do Python, se não estou em erro, que estourou com o ZHA. Portanto, eu de repente fiquei sem qualquer device de Zigbee. Ou fazia rollback, que é uma coisa que nunca me agrada. Perde sempre métricas e afins, até porque eu só dei conta no dia seguinte. Ou então esperava, foi o que eu tive de fazer. Esperei pela versão nova, portanto, basicamente tive de viver dia e meio sem. Mas isso é um bocadinho sem a vida. Zigbee. Isso é um bocadinho a vida das betas, não é? Quer dizer, também. Certo, mas lá está, se for no Z2M, está contido ao Z2M. No caso do ZHA, é todo o universo do Home Assistant que fica comprometido. Foi aquilo que aconteceu. Portanto, das duas, uma fazia rollback, perdia métricas, ou mantinha e esperava. Pronto, optei por manter e esperar. Muito Posto bem. isto,
voltei a preparar o coordenador antigo. A parte do Matter também não avançou como eu esperava. Quer dizer, eu acho que da parte do Home Assistant estão a fazer um bom trabalho, mas há poucos devices e a preços completamente proibitivos. Qualquer coisa que te custe 10 euros, vamos supor, em Zigbee, em Thread são logo 40 ou 50. É novidade, não é? Portanto, Acho que uma pessoa que a gente conhece, um amigo que a gente tem em comum, que desapareceu e que agora apareceu mas não voltou a aparecer, ele dizia com alguma razão que o Matter é bom, a ideia é boa, mas daqui até termos os devices ao preço, a questão do Zigbee, vão ser muitos anos. E eu acho que ele tem razão. Daquilo que a gente vê do mercado é isso mesmo que vai acontecer. vocês viram que a Cara lançou um sensor de porta Vi. Thread? Viste o preço? Sim. Vi. E depois deixei seguir em frente. Lá está. O modelo P2 era 40 euros ou uma coisa assim. 40 A questão é essa. Portanto, um sensor que custa, não sei agora com esta história da guerra e da China e não sei o quê, com o aumento dos preços. Eu cheguei a comprar aquilo a 7, 8, 9 euros. Sim. E pronto, mesmo que agora esteja a 12 euros, vamos supor, não são 40, quer dizer. Mas atenção, a bateria dura 5 anos. Isso da bateria dura 5 anos. Não podes abrir a porta. Dava tema só para um episódio. Se abris a porta só uma vez por dia, Então fica aberta. não, abres Abres e e fechas. fechas, já são 2 contactos. Já mexi isso. Pronto. Já dura. Mas a bateria 10 dura anos. 5 anos, mas ele faz reportes constantes? Não. Epá, não sei. Não, em princípio faz o Só report. vi uma Deve fazer o publicidade. report da bateria 2 em 2 horas, como fazem os outros, e depois deve ser a abertura e o fecho. Mas isso assim não consegues. Para conseguir 5 anos tem de ter otimizado muita coisa. Ou tem uma bateria Ou então, maior. exatamente, tem aquelas como os Peers, aquelas. Parece as 2032 que foram As comer ao 20, McDonald's durante um ano. É assim, aquilo é grande. Sim, é as 2025 Aquilo é é o que grande. os, Não é muito os largo. sensores de movimento da Xiaomi usam. Aquilo não é muito largo, mas é comprido. Não sei qual é o tamanho da bateria que está lá dentro. Eu estava a ver se encontrava aqui informação sobre isso, mas não. Eu vejo só a falar, mas não vejo preços. Não sei. Não, eu vi isso, acho que foi no AliExpress. Eu nem tenho a certeza se vi bem, porque no AliExpress apareceu-me um que supostamente aquilo é o P2 e eu acho que aquilo dizia P2, mas depois em baixo aparecia P1, portanto fiquei um bocado na dúvida se seria exatamente este novo ou não. Tem uma caixa completamente diferente e custava 40 e qualquer coisa euros. É o preço de um sensor Zec qualquer agora. Mesmo as tomadas, na altura quando isto começou, eu ainda andei a ver. Já não sei qual é que é a marca. Foi aquela primeira marca que apareceu, que eles até. Penso que é isso. Aquela que eles mostraram no primeiro. Na primeira release party onde se falou de Matter. Era a tomada que ele lá tinha, ainda andei a ver, mas uma tomada eram 40 e tal, 50 euros. É assim. Eu tenho aqui Shellys que eu gosto muito, que eu normalmente até nem sou como certas pessoas, escolho o modelo certo e compro o modelo certo. E as Shellys que eu tenho aqui, pá, foram compradas em promoção, não te quero mentir, é 12 ou 14 euros. E são as S ou são as outras? São as grandes S. que parecem Não sou como tu, portanto eu quando vou lá não chego e digo eu quero uma tomada. Depois levo uma coisa qualquer e dou ao meu amigo. Não, eu vou... Eu na verdade trouxe uma S. Quer dizer... eu vou... Não, isto tudo porque alguém encomendou uma tomada ao Tiago e o Tiago foi buscar a tomada como quem vai ao talho e chega lá e pede 1 kg de febras. Mas não foi por falta de aviso. E o Tiago chegou lá, é uma tomada Shelly. Sim senhor, é para embrulhar. Está bem. Pronto. E o moço veio desde Coimbra até Lisboa para vir buscar a tomada e a meio do caminho, quando parou para beber um café, abre para fazer o unboxing às 4 da manhã. Atenção. A tomada não ia efetivamente embrulhada. Portanto... Podia ter visto, podia ter percebido o erro. Da caixa quando lhe podia deram ter para a mão. percebido o erro 200 km antes. Mas já não ia a tempo àquela hora. Já não ia a tempo. É o que é. Isto porque, para quem está a ouvir, houve um almoço, um jantar não oficial do Alexandre Apaga Luz.
em que estavam a totalidade dos hosts ouvintes deste podcast, todos os nossos ouvintes, um não ouvinte, e pronto, e é isso. E o nosso técnico de som também apareceu. Basicamente foi isso. Pronto. Não fiz muito mais coisas, portanto isto está aqui meio que parado. Tem tido, a vida tem tomado conta do meu tempo livre, mas neste momento estou a fazer uma batalha de assistentes de voz. Está a ser muito interessante. Portanto, eu até aqui tinha E quem experiência. está a ganhar? Quem está a Contamos mais ganhar? sobre isso. Eu sou um bocado tendencioso, mas eu continuo a gostar muito Da Alexa. Da Alexa. Alexandra. Pensei que era Continuo a Microsoft. gostar muito da Alexa. E posso-vos dar alguns exemplos. A Siri, pronto, está bem que o contexto é outro, portanto, eu estou a usar a Siri não no contexto de casa. Portanto, estou a usar a Siri tanto na moto como no carro. E a Siri Em que língua? Em inglês. Tem tudo em inglês. Ok. Tem tudo em inglês. O Google continua na mesma, é fantástico. Nunca vi assim. Eu faço-lhe as perguntas em inglês, ele responde-me em português. Mas isso na box da Vodafone. Curioso, Na porque box o da meu- Vodafone, sim. Pronto. Não, é que Box o da meu- Vodafone está tudo em inglês, atenção. Faço os pedidos em inglês e eu respondo bem em inglês. Não, mas essa box da Vodafone deve ter lá uma linha de código para responder sempre em português. Pois, não sei. Pois. A Siri, para mim, é que está a falhar mais. Pá, eu vou e digo-lhe... No outro dia disse-lhe Play Metallica, ela começou a tocar Santana. Epá, isso é imperdoável. Desculpa, isso Não, é imperdoável. por acaso- Era logo com o martelo em cima. Por acaso não foi mau, porque eu nem sequer sabia que me estava a apetecer ouvir Santana. Portanto, se calhar há aqui alguma inteligência artificial e acabou mesmo de ficar Santana. Mas já me aconteceu, tenho aqui registado uma que eu fiz que foi play batida, e ele diz-me play João Batista. E tu ficas parecido. assim, Close parecido. enough. Não, pior do que isto, depois é que depois fico com o Spotify todo lixado, não é? Quando vou a ver é só coisas esquisitas no meu Spotify. Mas isso terá a ver... Tu dizes que estás a usar no carro e na moto. No Isso carro terá e a na ver com o micro com que falas com a Não. assistente? Falas por Bluetooth do Falo capacete? por Bluetooth do capacete, mas também falo pelo carro. E o comportamento é o mesmo. Eu acho que em termos da capacidade, é assim, eu não sou nativo, neste caso tenho, em Estados Unidos eu não sou nativo americano. Não tenho um inglês péssimo, mas também não tenho um accent da Cambridge. Mas Normalmente o inglês americano é aquele que se aproxima mais da grande maioria da população Pronto. a tentar falar inglês. pá, Porque se puseres, por exemplo, no inglês australiano ou no canadiano, muito dificilmente É assim, ele te vai eu compreender. cá em casa falo com a Alexa, dou-lhe normalmente a lista, estou a cozinhar, estou a fazer qualquer coisa, peço-lhe para ela meter coisas na lista, pá, e muito raramente falha. E a Siri raramente acerta nas bandas, está bem? A minha dicção não é perfeita, mas, Bom, pá, mas também mesmo que as pessoas, Estás a eu comparar a peço-lhe lista para de ligar as compras com pessoas. bandas. Não é lista de compras, pá. O arroz, a massa, o óleo, não sei o quê, acerta sempre, estás a ver? A outra não consegue acertar coisas simples, não é? Mesmo os nomes, quando eu peço para ligar para alguém, pá, eu digo call Diana, parece que está perfeito, e ela responde-me do you mean Liliana? E eu, no, ok, I won't call Liliana. Tu ficas assim, não, ok, os nomes são parecidos, mas pá, acho que sinto que falta ali qualquer coisa na... Eu já comentei isto com vocês. Eu tenho a sensação que ou os Google cá em casa regrediram ou o meu inglês está cada vez pior, porque eu tenho falhas que não tinha antigamente. Eu peço para ele fechar os stores e ele apaga-me as luzes, por exemplo, que é uma coisa muito interessante, e isto antigamente não acontecia. Partindo do princípio que a minha dicção está mais ou menos na mesma, tenho a sensação que houve ali alguma degradação, mas não tenho dados que o comprovem.
mas não anda bom. Mas isso parece ser transversal a todos os assistentes de voz. Tem havido um desinvestimento muito grande das marcas nos assistentes de voz. Sim, aliás, já aqui falámos nisso, eles neste momento estão à procura de soluções para passar para a parte do cliente uma parte significativa do processamento, porque assim és tu depois que pagas a luz e tu não notas. Se aquilo, em vez de gastar 2 watts quando tu estás a falar para lá, se aquilo gastar um bocadinho mais, tu nem notas. Para eles isso representa muito. São milhões de pedidos, portanto ali qualquer alteração mínima pode representar milhares de euros de dinheiro que não é gasto. Lucro, vamos pôr assim. Porque se nós formos a ver isto, de facto... E aquela solução do botão? Isso é para o Tiago. Ouvi dizer que tinhas comprado um telefone para pôr um botão, ou não? Sonhei. Não comprei telefone. Tenho um ESP, um Atom Echo, e tenho aqui finalmente... Tens um switchbot para carregar no botão? Não tenho. E tenho aqui finalmente, agradeço ao meu amigo Boda, o nome dele é mesmo Boda, não estou a tentar fazer aqui nenhuma piada. Tenho aqui um audio coach para ver se consigo fazer aquela história de ter VoIP dentro do Home Assistant. Neste momento tenho o material todo, falta-me o tempo. Acho que é comum e transversal a todos. Não é? Aliás, se a continuar assim, ou reduzimos depois o tamanho dos episódios, ou vimos para aqui encher chouriços. Isto não há conteúdo. Olha, de falar em conteúdo. E compras? Como é que estamos de compras? Olha, muito fraquinhos. Só piques. Pá, eu comprei uma tomada da Shelly. Mas não espanhóis, atenção. Mas não estou no lote dos ainda. premiados com piques espanhóis. Não tens piques espanhóis. Mas não tens porque não queres. Vai haver muita gente que me vai ouvir e vai me compreender. Eles estão disponíveis. Sim, aquelas 3 pessoas com uma versão muito antiga de Android que já não faz atualizações vão-te compreender. Epá, a minha atualizou ontem, continuo na mais recente e continua a não aparecer. Pá, VM, Android e até podes fazer no computador. Ou então, aí perto de ti tens no Fórum Sintra, eu acho que lá devem vender iPhone. Já alguém viu os piques espanhóis no Android ou não? Não tenho Android para comprovar. Digas que os piques espanhóis é só para a malta da maçã. Epá, é o que parece. É uma boa teoria. É o que parece até agora. Pode ser promovido pela Apple. Só consegui ver piques espanhóis em iPhones até agora. Em Android, já há vários modelos. Se nós fôssemos um grupo de pessoas que se preocupasse com o tracking nas redes sociais e isso tudo, a gente agora estava a dizer aos gajos, além do bota joinha e toca no sininho, era para meterem nos comentários se há aí pessoal com Android e bom, piques. é assim, acabava por ser irrelevante porque nós fizemos esse teste a todos os ouvintes que estavam que eram todos mesmo, era a totalidade deles. Exatamente, eram os ouvintes todos. Estavam no jantar no outro dia. Eu acho que faltava lá um. Não faltava um. Ok, faltava um. É verdade, tens razão. Falta um que não pôde ir. E portanto não adiantava muito estar a colocar essa pergunta e colocarem nos comentários, porque nós já falamos com todos, na prática, durante o jantar. E gostaram do concerto ou não? Espetacular. Slipknot é sempre aquela base. E deu para desmoer o jantar. E tu, Jorge, nem um piquezinho? Epá, piques é tudo para os putos, pá. Portanto, o meu último lote então, mas de piques, podes falar sobre eles. Não fiquei com nada. Não ficaste com nada. É só bonecos e bonequinhos. É da Pioriu. E também já tenho as caixas cheias. Mas também podes comprar mais caixas. Sim. Nos piques às vezes aparecem-me caixas. Se quiseres eu posso começar a mandar quando aparecer. Está bem, podes mandar os links. Olha, pode ser, mandas-me um desses links espanhóis. Pode ser que eu abrindo o telefone pense, olha, isto afinal é um link espanhol, deixa-me mostrar-lhe também os links espanhóis. Espanhóis não querem nada contigo. Logo as dúvidas sobre isso. Parece que não. As espanholas também não. Olha, mas voltando se calhar um bocadinho mais ao tema, cogumelos, Luís. Epá, eu ando interessadíssimo em cogumelos, mas mais uma vez é falta de tempo, porque queria transformar aqui a minha interface toda.
Tu estás a usar os cogumelos oficiais ou não oficiais? Define não oficiais. Há cogumelos oficiais? Sim, não, tem razão. Já percebi o que é que estás a sim. dizer. Os desenvolvidos Havia por os ele. cogumelos. Exatamente. Sim, havia os cogumelos que estavam num Git que entrava como custom component e depois os cogumelos foram passados para... Não. São dois devs. diretamente para o... São dois desenvolvimentos são dois à devs parte. diferentes? Não, o dev é o mesmo, mas são dois desenvolvimentos totalmente à parte. Ok. Portanto, ele vai continuar a manter os cogumelos no estado em que está e ainda se passou agora para a versão 3, se não estou em erro, houve aqui uma série de updates, há bocado até saiu mais um. E à parte disso, ele está... por acaso vi aqui, tinha para fazer. E à parte disso, ele está a fazer também a integração, não se chamam cogumelos, aos tais que cheiram, sabem, mas não são. Aquilo acho que é o title card, se não estou em erro, que tem ali um cheirinho a cogumelos. Por curiosidade, não uso nada de title card, eu diria que é para aí 90% de template. O meu receio é estar-me a tirar de cabeça para isso e depois ele deixar de dar o suporte. Não, vai continuar a dar suporte. Ele já disse várias vezes, vai manter o suporte. O que pode acontecer é a determinada altura é o que aconteceu com o BLE Scan ou BLE Active Scan, ou lá meio que ele se chamava, o do Bluetooth, que foi ele, quando o Bedraco, quando começou a criar as coisas dentro do Home Assistant, houve uma altura em que ele disse assim: amigos, a partir de agora este passa a ser legacy, porque tudo o que estava aqui já foi migrado para dentro do Home Assistant e é lá que eu vou centrar o meu desenvolvimento. Por falar nisso, e puxando agora para o tema principal desse podcast, exatamente, se calhar íamos falar os dois do mesmo. É o novo proxy que supostamente está muitíssimo mais rápido. É tão fantástico. Eu já tinha aquilo rápido. A temperatura chegava-me sempre com alguma velocidade, portanto, não, eu só uso para higrômetros. Dizia-te 30 graus enquanto ainda estavam 28, era isso? Exatamente. Não, eu só uso mesmo para higrômetros, portanto não tenho... Posso perder até uma leitura, pode demorar, desde que vá fazendo, para mim está bom. Aquilo é mais para estatística que outra coisa, porque tudo o que tenho que depende de temperaturas está agarrado a sonovos. Portanto, são sensores mesmo agarrados aos sonovos. Os Bluetooth é mesmo só para estatística e para visualização. Não, mas ele diz que melhorou aquilo de tal forma que neste momento o método recomendado passou a ser os proxies e não o USB dentro do host, porque a velocidade do proxy à partida é superior à do USB ligado diretamente ao host. Portanto, se há alguém que pode fazer magia, eu acho que é aquele homem. Assim, supostamente ele tem feito umas coisas. Ele disse que reduziu brutalmente o tráfego na rede, não é? Sim, também. BLE, portanto, isso também deve ajudar. Também. Se bem que, se vês num sítio como eu, num sítio pobre, com muita casa na vertical, isto tem para aqui tráfego Bluetooth e de Wi-Fi, que isto é assustador. Está para aqui. Morar num prédio. Isto tem para aqui. Eu quando vou lá à Unify, tem lá uma parte onde ele diz as redes que há aqui ao pé, aquilo tem para ali coisas. São várias páginas. Só carros é a escolha. É como o meu. Pois. Os carros que passam, o gajo apanha tudo. E depois os vizinhos. Olha, sabes onde é que há muita rede agora de telemóvel? É ali no Parque Tejo. Exato. A quantidade de BTS que estão pois, devem estar para aí a investir forte. Será que vão ter 5G lá? Não? Devem ter 6G já. Com a quantidade de antenas que aquilo tem. Não há um video wall que fazem no Rock in Rio? Acho que há vários. Mas isso era tipo karaoke. Nada a ver, porque aquilo, aqueles milhares de pessoas, tu não consegues ver nada. Então, também é de ter havido uma adjudicação para ecrãs. E como é que estamos de serviços que respondem? Ainda não já estamos, testaram? mas com alguma curiosidade. Serviços que respondem, não testei. Tens algum use case para isso? Epá, não,
só vi o do calendário, que me parece interessante, mas como eu não uso calendários no Home Assistant, entenda-se, não tive nenhuma maneira ou nenhum interesse em estar a testar isto. Mas isto é aqui uma mudança de paradigma, não é? É. Acho que não. É este ritmo daqui por 10 anos até conseguimos ter o estado verdadeiro dos sensores quando reinicias o Home Assistant. Mas é que a minha para lá devagarinho. Se usares retain, Antigamente era muito pior. Tanto que até havia um truque de usar o MQTT como base de dados para manter os estados das entidades entre reboots. Vamos lá ver se a gente se entende. Há dois, não é? Há 2 sítios onde isso podia estar. Chama-lhe o que tu quiseres. Mas um deles deveria manter-se quando tu fazes reboot. É que nem devia de haver discussão. Eu compreendo que um deles tenha de manter a integridade, porque tu não sabes o que é que aconteceu enquanto aquilo esteve em baixo. Mas o outro que sobra é que eles neste momento fazem os dois exatamente a mesma coisa. E pá, pois são... E continuando na release, já viram agora a entidade que é a imagem? Para acabar com as câmaras que são GIFs? As fake cams. Sim. As fake cams. Sim. Achei uma ideia ótima. Mas houve uma coisa em termos de interface que me chamou mais a atenção. Eu ainda não usei porque fiz a atualização do meu Home Assistant para aí 10 minutos antes da gente começar a gravar, que é o arrastar os cartões do dashboard e terem a numeração para dizer exatamente onde é que encaixam no ecrã. Na verdade não os arrastas, diz-lhe para que posição é que eles vão. Exatamente, arrastar isso era outro nível. E eles vão ter sempre ali um problema, que é o facto, e eles falaram disso, que é o facto de que aquilo tem uma ordem que não é na vertical. Portanto, é na horizontal e depois vai enchendo na vertical. Exato. Portanto, quando tu mandas para cima, ele na realidade sempre vai para cima. Às vezes vai para o lado, outras vezes vai para o outro. Portanto, aquilo é um bocado esquisito. Portanto, ali o drag and drop daria algum jeito, mas compreendo. Já foram alterar os mapas dos aspiradores para a entidade de imagem e não cama, ainda ninguém se chegou perto disso. Não mexia nada. O cartão que eu uso não tem nada disso. Não mexia nada, eu estou com o Vale Tudo. Estou com o Vale Tudo, é preciso quase instalar, quase dedicares um servidor para teres acesso aos mapas e não sei o quê. Precisas de uma série de coisas que não têm lado nenhum, tens de levantar um contentor de Docker e mais não sei o quê. A sério, é preciso um container para ter mapa? Sim, há um container que tem um serviço com um mapa, uma coisa muito esquisita. Eu comecei a olhar e desisti logo. Quer dizer, tens o mapa, não é como deve ser. Então, pois... Isso, olha, sabes quem é que era bom para tratar disso? Para tratar dos mapas era a Madalena, pá. Viste aquele dashboard da Madalena, não? Para já não é Madalena. Madalena. Epá, peço desculpa, isso é Madalena. Faz favor, vamos chamar as pessoas. Maluca? Chamar as pessoas pelos nomes. Madalena. Eu Não ri é a Helena muito. Maluca, em português. Eu não é? ri muito. Se aquela senhora faz aquilo dentro da onda que é a cena dela, eu acho que ela é capaz de conseguir vir dali com umas ideias fantásticas para melhorar o Home Assistant. Acredito que sim, até porque a gente entrou uma pessoa há para aí 2 anos que era o tal que vinha revolucionar o X e não sei o quê, e a única coisa que fez foi uma apresentação no Figma, lá o que é que foi, e pronto, ficou por aí. Pode ser que seja agora a Madalena. Agora, o que eu achei muito fantástico foi os e-inks dela. Aqueles quadros eram fantásticos. Pois são, por acaso. Aqueles quadros eram fantásticos. Mas Aquilo não gostei muito. Devia ter para aí 7 ou 10 polegadas, não? Aquilo era enorme. Eram grandes, mas Aquilo eu fui ver os preços daquilo tudo. Não é? Era 60 ou 70 euros o painel. Depois ainda tinhas de comprar, a menos que quisesses fazer tricô, tinhas de comprar também um ETzinho para o ESP para ligar diretamente no painel. Depois as molduras da riba do IKEA também não são baratas, portanto aquilo é coisa para gastar 100 paus na boa. Mas que é muito bonito, é. Por acaso é. Pá, eu tenho aqui um Tamagotchi que eu fiz. Não sei se tu já tiveste a oportunidade de brincar com o e-ink, mas isto é muito fantástico. No outro dia o gajo esteve 4 dias sem energia, não teve ligado a nada, e a imagem ainda lá estava.
E fica lá. E fica lá ad eterno. O que foi muito mal pelo debug, porque eu olhava para aquilo e dizia: então isto está a trabalhar. Só que não estava. Eu estava com um problema de power, não lhe estava a dar power. E eu ligava, depois tentava. Não pinga o IP, não pinga nada. E eu olhava para o INC e dizia: não, o gajo está a dar imagem, está tudo bem. Não está. Ainda perdi ali uma boa meia horinha a despistar um problema que seria de rede. Ok? Só que não era de rede, ele simplesmente não estava ligado. Pois é, isso para acaso é engraçado, nunca tinha pensado nisso. Eu tinha puxado um bocadinho o USB para fora, o gajo não estava ligado na ficha, estás a ver? E eu andava ali. Não me digas que isso tem a mesmo wave também. Não. Olha, por falar nisso, e como é que estamos? Já testaste o novo Vindrink em cenas ou não? Liguei-o há bocado, ainda não o integrei. Mas aquilo tem informação no ecrã, não é? Tem informação no ecrã. E também precisa de levar um ESP, como levava a não, outra não, versão não, é antiga, Zigbee. ou É Zigbee. isto já integra? É Zigbee. E é brinquedo assim para que preço? Olha, não chega a 40 euros. 39,99. E que informação é que ele dá? PM 2.5, VOC, temperatura e umidade, se a memória não me falha. Agora vais pô-lo ao lado do outro que faz em casa que funciona mesmo bem. Vou pôr ao lado do Airway, vou pôr ao lado do Vindrinks Coisa Cenas antigo. Depois mostras os gráficos no próximo vou ter episódio. também um higrómetro destes que eu tenho aqui, Zigbee, maiorzinhos, que dos testes que eu já fiz parecem-me ser relativamente certos. Só também para confirmar temperaturas e umidades. E eu dou fé para aquilo que li, que ele não tem nada a ver com o antecessor e que os valores podem ser diferentes, mas quando comparados estarão dentro do mesmo padrão, ou seja, quando um sobe o outro sobe, quando o outro baixa o outro baixa, portanto o que pode haver é um desvio, vamos supor, há um que reporta 4 e o outro reporta 6 e há ali mais ou menos uma diferença de 2. Mas com o modelo antigo não, com o modelo antigo tinha, desde ele ficar histérico a detectar coisas que não existiam, o outro já estar lá em cima a detectar montes de pó e o vidrinho todo verdinho a dizer está tudo muito bom, o ar está espetacular, e eles a 2 centímetros um do outro. E este faz barulho como o outro faz? Pá, é que o outro quando arranca ouve-se quase na casa toda. Não me pareceu... Que exagero. Não é, está bem, depende da casa, não é? Não, há um modo que se faz. Eu tenho um no corredor e com a porta da sala encostada eu consigo ouvi-lo. Eu neste momento tenho o meu naquele... Não. Tu podes metê-lo ligado diretamente aos 3.3 e ele está sempre ligado e não faz barulho nenhum. É como eu tenho o meu neste momento. E isso não influencia as leituras, porque eu já tinha leituras más quando tinha a fan, tal e qual como vinha de origem. Portanto, não há aqui grande influência nas leituras. Pois, porque acho que a fan só dispara na altura de fazer a leitura. Exatamente. Não está sempre dispara 1 ou 2 segundos antes da leitura. É. Então, e tu agora já não... Há bocado era para dizer isto quando estavas a falar dos assistentes, até pensei que era disso que ias falar. Já não precisas de carregar em botão para falar com o assist. Eu? Sim. Eu não tenho assist ainda. Eu sei, mas o teu problema com o assist era que era preciso carregar num botão. Certo. Neste momento já não precisas de carregar num botão na versão 23.7. Vou comprar um switchbot, é isso? Não. Podes clicar num botão, porque agora no dashboard tens lá um sítio para clicar para acho que é um cartão assist. novo, não é? É um card novo. É um card para o Wake Word. Não sei como te responder. Não sei como te responder. Mas depois se calhar dia 20 vamos ser surpreendidos, não sei. Pois é, dia 20. Vamos ver. Não sei. Pois, vamos ver. Porque neste preciso momento, como as coisas estão, ter que se carregar num botão, isto acaba por, se calhar, nem puxar muita gente para testar. Só puxa o Tiago, não puxa mais ninguém. Não, é porque se tens que te levantar para ir carregar num botão, seja o qual for, para mandar acender uma luz
que está mesmo ao lado. O meu, Quer dizer, levantas-te e carregas do o botão meu da luz, Atom não é? está aqui, nunca saiu da caixinha. Sabes uma coisa gira? Por acaso, estava. Não sei se ouviram aquela parte que eles estavam a falar, nem sei, acho que se foi do Voice Chapter, por acaso. Que eles disseram que iam ter uma espécie de. Nem sei como é que eles chamaram aquilo. Nem sei como é que lhe hei de chamar. Era tipo uns atalhos para voz. Ou seja, que na prática podias dizer tipo está calor e o assistente liga-te o ar-condicionado. Que é uma coisa que eu já tenho, curiosamente, exatamente, com essas mesmas expressões, desde que comprei o Google. Porque o Google permite isso. Eu não sei como é que aquilo se chama, não atalhos. Eu sei que na altura tinha de ter um telefone todo em inglês para conseguir aceder a essa funcionalidade, que em português não dava. E que o Assist vai permitir fazer isso, que é, pá, dizes, olha, se eu disser está calor, tu vais ligar o ar-condicionado. No frio. Se eu disser que está frio, ligas no Isso quente. no Google é as activities. A sério? Esse Em que não defines, Não, diz então isso é nada. como as rotinas da Amazon. Isso são só automações. Não, mas aqui no Google tem a parte de tu definires qual é a Não é frase. activities, não. Não, isso não é Tem activities. razão. Isso tem outro nome qualquer. Porque esse não me diz nada. Espera aí. Eu não me lembro porque eu fiz isso há, sei lá, 3 ou 4 anos e rotinas. tenho exatamente as mesmas hoje em dia, porque nunca mais alterei nada e continua a funcionar. Mas isso é uma Chama-se coisa. rotinas dentro Ok. da aplicação do Google Home. Ok. Tens uma, por exemplo, que é daquelas que já vem por defeito, que é o Good Morning, que liga-te a torradeira, acende a luz, liga-te a televisão. Sabes que a Siri também tem uma que eu uso muito, que é o Flash Me Briefly, que basicamente ela diz-me o Liga-te as tempo. luzes. Não. Como era Quer dizer, flash? aquilo no fundo és tu configuras, mas que diz-me o tempo, previsão do tempo, previsão de chegada ao trabalho e depois lê-me as principais A notícias. agenda do dia. Exatamente, a agenda do dia, depois lê-me as principais notícias. Curiosamente, de antes funcionava, agora é uma daquelas 75 coisas que eu lhe pergunto e ela diz-me para continuar, vá ver ao telefone. Que eu acho fantástico. Olha, Isso não é- deve isso é- ser isso na é altura em que ela te dá Criar, a por meteorologia, exemplo, liga-se ao IPMA. Criei uma pronto. automação na Siri para, quando liga ao Bluetooth da moto ou do carro, abre-me o Waze. E o que é que acontece? Quando eu ligo o Bluetooth da moto ou do carro, ele diz-me assim, para continuar e abrir o Waze, por favor, desbloqueie o telemóvel. São ou não são coisas Está bem outras? pensado. É bem Para pensado, não é? mas- Pois, por exemplo, se eu disser assim, se eu disser à Siri para me abrir o Waze, ela diz-me que não. Eu mando-a abrir o Spotify, ela diz-me que não. Para eu ir ao telemóvel. Eu depois digo-lhe para tocar uma coisa qualquer no Spotify, ela toca. Não... Se mandares abrir a aplicação, ela não faz, mas se mandares tocar uma música, ela toca. Toca, exatamente. Que estranho. É, não é? Nem É faz fantástico. sentido nenhum. Tem sido uma experiência fantástica. Fantástica. Aliás, eu estou-me a relembrar porque é que nos primórdios, quando eu andei a ver, a decidir qual dos três é que ia adquirir, o que é que me levou a discussão estar só mesmo entre Google e Amazon. Portanto, já na altura não era bom e não ficou melhor. Mas também não há muito mais escolha. Eu não sei em que ano é que fizeste essa escolha, mas partindo do princípio que foi há uns 3, 4 anos. Não, ou mais. A Cinco. Siri, se já existia, não era grande coisa. Tinha acabado de chegar também. não é? Existia apenas nos telefones e na Apple TV, se não estou em erro. E tinhas de ter um iPad em casa, sem fazer nada, para poderes conseguir remotamente ter automações. Certo, mas isso ainda é verdade hoje. Se não tiveres então não uma evoluíram. Siri. Não, se Então não tiveres evoluíram. uma coluna, não precisas. Mas se só usares o telemóvel. Só aqui entre mantém-se. nós não sei o que é mais barato, se é a coluna, se é o iPad. Não, é a coluna. Claro. É a coluna, de certeza. Mas isso ainda funciona hoje em dia, se tiveres o. Pá, eu gosto o muito iPad de em Apple, casa, mas há coisas consegues. com que eu de facto não concordo e na parte da Siri eu acho que eles têm um caminho muito grande ainda
para percorrer, e esta última minha incursão é prova disso. Aquilo nas automações, eu acho que não houve uma única que eu consegui fazer que funcionasse. Em tudo quanto é lado encontrei só bloqueios e muito pouca forma de os resolver. Por outro lado, é a única assistente que integra, ou melhor, é a única assistente que consegues usar para fazer pedidos ao Assist. Sim, Portanto, sim. Que para mim está ao nível do botão, mas com a boca. Não, no fundo tu tens uma wake word, é assim, para quem vem da aula da Echo e só diz o nome da senhora e depois pede o que tem a pedir, tens de, em vez de usar uma palavra, tens de passar a usar duas. Para quem já vem da Google, que na prática já usa duas, fica ela por ela. Eu aqui em casa muitas vezes uso mais do que duas, que nem sempre acerto com o nome. Então aquela história do Google e da Gugas e não sei o quê, não houve ainda uma que ela conseguisse perceber. Eu acho que o problema começa a ser isso eu. tem a ver com a língua que está escolhida. É? É. Então pode estar relacionado com isso. As variações do nome só funcionam em algumas línguas. Ok, vou estudar isso então. Vou ler o manual do produto. Fazes bem, que acho que o manual é granjola. O iGoogle funciona em inglês. Sim, mas o Google, por exemplo, não. Mas deve haver mais coisas, eu não sei se quer ter elas, assim às vezes essa... elas às vezes acordam sozinhas, portanto. Eu não sei se Não, quer ter assim sabes essa porque é que confiança com o meu assistente de voz, a chamar-lhe assim nomes queridos. Estas variações foram feitas mais para introduzir os miúdos também a esta coisa, que Sim. é mais simples, se calhar os miúdos Exatamente, dizerem Google. exatamente. Ou Não, Google, aliás, achas que dizerem Google. Ele continua a dizer Google, não sai a Google. Eu acho que isso é só uma questão fonética na detecção, não me parece que isso seja uma feature. Não, pelo menos o site da Google refere isso como uma feature. Isso é oficial mesmo? Não fazia ideia. Eles têm um site próprio com os comandos do Google Assistant, em que está dividido por aplicações e categorias, e uma das coisas que lá refere é que aquilo são wake words mesmo, não são variações fonéticas. Não fazia ideia. Isso foi se calhar para eles poderem dizer que têm tantas wake words como a Amazon. Então descobriram que temos 5 ou 6. Eles assim também têm 5 ou 6. É um bug e transformar o bug numa feature. Exatamente. Isso é a forma inteligente de gerir a coisa. Quer dizer, bug não poderá ser. Quanto muito serão, lá está, alterações fonéticas que aos olhos do chip ou do software que vai fazer o trigger, que para ele serve. Sim, mas dá-me a ideia que, por exemplo, localmente, em termos de consumo de memória, era muito mais leve ter só uma wake word do que ter várias. Lá está, não sei se funciona com várias ou se é uma que tem vários espectros de interpretação. Pois, estava aqui a ver se encontrava a página para meter o link, mas não estou a encontrá-la. Isso no fundo é como, usando a mesma lógica, eu aqui às vezes também digo blinds e a Google atua-me sobre as lights e não sobre as blinds. Portanto, depois vou poder ouvir isto no podcast e perceber se efetivamente sou ao mesmo ou não. Fora para chatear. Isto, no fundo, a gente está a ver só. Eu volto aqui ao que eu disse inicialmente. A gente não se está a saber vender, porque se a gente podíamos estar a fazer para ver se vinha aqui alguém aí de um instituto de línguas qualquer para nos dar aqui umas aulas de inglês para melhorarmos a nossa fonética e termos uma melhor relação com os nossos assistentes de voz. Por falar nisso, vocês também costumam mandá-lo assim para sítios? Sim, mas não o Google responde, sim. O Google responde. Eu como estou no... Muito simpaticamente, mas responde. Eu como estou naquele modo em que ele responde por pips, em vez de estar a responder por voz, normalmente faz assim uns sons sempre um bocado desagradado. Manda 3 bips. Faz assim um... Isso é quase como estar a ter uma conversa com o R2D2, não? É quase. Pela cor das luzes percebes o que é que acontece. Tem que ter luzes, as cores são diferentes, por acaso nunca reparei. Então, e que conteúdo é que a gente trouxe mais hoje para o podcast? Para isto não ficar só aqui com 50 minutos depois dos cortes do Tiago, 30.
Tinhas eu aí este o baú mês dos andei muito chouriços, pouco. mas... Andei muito pouco pelo Home Assistant e, como já disse, só 10 minutos antes de iniciarmos a gravação é que fiz o update, por isso não consegui este testar mês- absolutamente nada. Este mês parece-me que Foi- andámos todos a ver muitos tutoriais ou cursos online e Pois, ninguém teve também, muito tempo também. para... Opa, eu tenho, por acaso tenho dedicado O Home muitas horas. Assistant. Pois, Por eu acaso também tenho mesmo andado aí dedicado umas muitas horas. muitas horas a ler e a ouvir É mais a ouvir. é mais e a a ouvir. fazer. Eu só trazia mesmo um assunto aqui nas minhas notas, só tenho aqui migração ZH para Z2M e depois entre parênteses outra vez arroz. Não, eu estou muito contente porque descobri o meu Sky Connect. Que na verdade eu só me apercebi que ele tinha desaparecido porque me estava a dar um erro. Mas no desaparecido ZH. ligado, certo? Não, ele estava lá, exatamente. Ou seja, ele na verdade não desapareceu. Porque é que eu tinha ideia que ele tinha desaparecido? Porque no ZH estava-me a dar erro. ok, já percebi. E continua. Fail to setup. Continua-me aqui a dar erro. Então, já fizeste o update? Update ok. Olha, estás numa das betas, tu? Nesta instância não. Isto está na de casa Pronto. não tem aí? betas. E ele dá-me aqui um erro, Sky Connect, blá 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 blá, fail to setup configure. O que é que ele faz? Não faz nada. Espetacular. Shortcuts. Mas não havia um update para isso Não agora sei, nesta diz aqui última release? Migrate Radio. O que é que isto quer dizer? Não, isso é outra coisa. Isso foi aquilo que eu andei a fazer. ZH Não tenho boas will be memórias. stopped. Vai. Para ZH. Reconfigure. the Então, current mate-me lá a radio. curiosidade. O que é isso do Migrate Radio? Não faço a mínima ideia. Estou a carregar aqui de forma random. Ora, Sky Connect, Serial Pet, está aqui, Submit. Deixa lá ver se... É que eu parti do princípio que que não estava ali porque eu tinha o erro no ZH. Quando fui lá ver onde é que ela estava para fazer aquele clássico que é desligar do USB e voltar a colocar, não a encontrei. E portanto assumi, pronto, olha, não está cá mesmo. Não há nada a fazer. Pronto, afinal está cá. Data Flow Control, hardware ou software? Respondendo ao Jorge e fazendo aqui o papel de advogado do diabo ao defender o ZH, o Migrate Radio é a funcionalidade que o ZH tem e o Z2M não tem. Perdoem-me se entretanto nas últimas semanas foi introduzido, mas não me apercebi, que é a possibilidade que tu tens de migrar entre antenas, entre o que tu quiseres. Basicamente é um wizard que abre e tu depois podes agarrar e dizer, olha, pega-me no que está neste coordenador e copia para este. E ele vai e no outro coordenador Ok. chuta Isso para é lá muito bom. os IDs todos e Mas tem que ser tudo com o mesmo chip tem- da Silicon Labs. não, faz de um chip de um para o outro. Tanto que eu troquei de... Faz da TI para a Silicon? Sim. Eu migrei TI para a Silicon. É o único que neste momento faz. E atenção, isto foi o que eu já tinha dito aqui. Portanto, isto está tudo ao nível da ovelhinha, do Z, não sei o que, P. Shepard ou lá o que é o que está por trás disto tudo. Só que simplesmente a malta do Home Assistant perdeu um bocado de tempo e criou então um GUI para estas funções. E o Z2M não, mas faz-te precisamente isso. Permite Poupa imenso tempo. exatamente, e não Portanto, só deixas de precisar de reemparelhar todos os exato, equipamentos, só mudar mais ou menos. chip. Podes ter um ou outro depois que não acho muita piada, mas sim, a regra geral basicamente é isso. Pegas num coordenador e fazes um copy-paste para o outro. E agora surgiu-me aqui uma questão. Tu que já saltaste várias vezes entre o ZH, Z2M... Este mês ainda não. Estava previsto, mas ainda não aconteceu. Mas fica para o próximo episódio e para a gente ter mais qualquer coisa para falar. Mas em termos de mudança de canais, alguma vez tentaste? Tentei. Mudei para aquele canal que não é Supostamente há suportado. equipamentos- Pois é o 25, não é? Exatamente. Na altura digo assim, isto não tem nada que saber, isto vai para o eu acho que não 25. eu acho que isso não é não suportado, é alguns equipamentos não Exatamente, suportam, como a grande exatamente. maioria do IoT em Wi-Fi não gosta de 5G, só gosta de 2.4,
dá-me a ideia que no Zigbee que acontece o mesmo. Alguns equipamentos não permitem. Foi uma história triste. Porque eu lembro-me de uma vez ter mudado e consegui emparelhar 2 ou 3 coisas e depois tudo o resto passou ao lado. Pois. Por isso é que eu fiquei com essa ideia. Do que me recordo, Porque penso que eram dispositivos a pilhas da Xiaomi, sensores. Epá, eu lembro-me que comecei a ver algumas coisas que eu não estava a conseguir emparelhar. Eu estava a mudar de tudo, portanto agarrei, mandei a rede abaixo, criei a rede de novo no 25, porque agora no 25 é que isto vai resolver todos os meus problemas, e agarrei, pumba, comecei a meter. O que estava a entrar, entrava. O que não estava a entrar, não entrava, depois já vejo. Pois foi o que aconteceu, mas a rede na altura era mais pequenina, foi mais simples. Mas isso do Migrate Radio também te permite, por exemplo, dentro do mesmo chip, mudar de canal sem reemparelhar. Eu penso que para mudar de canal tens sempre de reemparelhar, porque o próprio tem que haver sempre interview com o dispositivo. Exatamente. Aquilo que eu vou fazer agora, que já uma vez fiz com algum sucesso, é que como tenho 2, meto o coordenador novo do Z2M em modo de emparelhamento e desativo o emparelhamento no antigo, e depois vou chutando e vou tentando apanhá-los no Z2M, passando um a um. Exatamente. Tudo o que é ligado à corrente não tem problema, o resto vou ter de o fazer à medida que vou carregar nos botões e etc e tal, que é para ele ter comunicação, porque senão o próprio ZH não consegue mandar um sensor abaixo porque não tem comunicação com ele. Só quando ele comunicar é que ele consegue. Mas vou tentar migrar assim. Vou ter de mandar o Sky Connect para RMA. Então. Não sei, já tirei isto tudo, já voltei a pôr. Isso é Mauser. Fail to connect. Isto é Mauser. É Mauser. Então, Mauser. não tem problema. Não se liga, dá sempre. Desligaste fisicamente e tornaste a ligar, reboot a VM, essas coisas todas. Já ligaste no teu computador? Foi detectado? Não foi detectado? No computador, não, mas o próprio Home Assistant detecta-me. Se eu vir ao hardware, ela está cá detectada. Então, se calhar vais ter de fazer uma VM nova e acabar com essa. E um update de firmware? Isto não me diz que tem updates de firmware. Não há updates de firmware para isso? Não, se aparecesse estava aqui. Ele aparece-me aqui. Se calhar foi o último update de firmware que estragou isto. Eu acho que ainda não houve nenhum. Eu acho que ainda não houve nenhum. Eu acho que já ouvi falar num. Já houve. Que era aquele que permitia... Foi quando permitiu o multistack, o multipan. O multistack, exatamente. Mas isso foi praticamente na altura do lançamento. Depois disso não apareceu nada. Eu como não acompanho muito de perto, mas não me lembro de ter ouvido falar de mais nenhum. E se calhar o problema está aqui. O que não quer dizer que não haja, atenção. Quanto mais não seja uma versão beta. Multipan, vou fazer a instalar isto. Olha, e posso tentar compreender porque é que tu vens para aqui a resolver problemas? A gente está-te a pagar para vir para cá resolver os teus problemas ou falar dos problemas? Então, eu estou a falar dos problemas. É que ele está a arranjar material para o podcast. Mas é para o outro que vem. Mas é para o que vem, que isto vai demorar. Isto é tudo live. Não. Olha, e por falar que estava aqui agora a ver as integrações, este tweak gráfico, da parte das integrações? Sim. Eu estou a falar deste, mas estou a ver a antiga ainda. Mas da nova... Acho que ficou mais simples e menos confuso. Só não percebo porque é que não saiu logo bem à primeira. Nem tudo sai bem à primeira também. Faltava lá a Madalena. Agora com a Madalena, isto... Agora com a Madalena, também houve outra coisa que eu acho que melhorou bastante a interface, que embora eu não use automações nem scripts do lado do Home Assistant, que é... Não usas porquê? Não uso porque uso Node-RED. Então, mas isso Node-RED é coisa do passado, é como a MariaDB, isto agora é para meter tudo... para meter tudo em Python. Local. Já faltou mais para começar a migrar para as automações, mas eu tenho a certeza que vai-me acontecer o mesmo que aconteceu com a mudança de canal, é que eu vou começar a migrar tudo e vais voltar atrás. Não, e depois aquela mais difícil que eu não tenho como reproduzir no Home Assistant vai ser a última. Não, mas estava a ver que antigamente, quando tinhas uma automação que dava um erro, a automação por isso simplesmente não aparecia na lista de automações do Home Assistant, e agora vai começar a aparecer, mas como estando em erro. Portanto, elas antes tinham um erro mas desapareciam, e agora têm um erro, mas ele mostra que tem um erro.
Vai começar, Sim. não. Já aparece. Ou o meu amigo ainda não fez update para a versão 7? Não, fiz 10 minutos antes de começarmos a gravar, Santiago. Então já aparece. Não, a mim não aparece absolutamente nenhuma porque eu não as tenho lá. Então voltamos àquela questão. Vem para aqui falar de coisas que Exatamente, não estou a perceber. sabe. Qual foi a preparação que o meu amigo fez para este episódio? Epá, olha, fiz ali umas flexões. E pronto. já estás a entrar no meu campo. Estás aqui, estás nos burpees, tu. Vou usar aqui- Vou usar aqui aquele velho truque do Z2M que Pensei que era o do saco de areia por cima da cabeça. é. Não, que é em Isso é vez aquilo que o em amigo vez do- em vez de pôr a porta, em vez de pôr a porta, vou meter o caminho todo. A ver se ele chega lá. E chegou. E pronto. E por Acho falar que em ele porta, chega. se calhar está na altura de vermos a porta da rua, não? Vamos fechar Ou a porta. dos aí. Olha, e é hoje que a gente vai fechar isto com alguma dignidade, sem ser assim à bruta? Poderia ser. Eu apostava nisso. Hã? Em vez disto Acho que a acabar Alexandra tem ficado abruptamente. chateada. Sim, nós somos um bocado ríspidos a despedir-nos e a Alexandra tem ficado chateada. É que eu acho que estamos nisto, como tu dizias há bocado, há 8 episódios, não é? Há 9, ou lá o que é. E acho que não houve uma única vez que a gente não chegasse aqui e chega ao fim. Pronto, todo Deus. Chega Tirando até o a ser episódio deselegante 0 e para no quem 1. nos ouve, não é? Assim. E pronto, acho que é isto. Tiago, Jorge, aí nas vossas notas, ficou para falar alguma coisa? Não, está tudo. Aqui Vão de teria- férias ou ainda vos voltam a encontrar para o próximo episódio? Acho que O ainda, próximo episódio, se calhar, é ainda este mês. Ainda temos um voice. Temos não, Jorge. Se for para manter a tradição, tu não vens. Serei só eu e o Pronto, Tiago. mas posso assistir. Podes direto. assistir. Arranjamos um cantinho aqui, um quadradinho junto ao nosso técnico de som. Sim, Ótimo. será que possível. hoje não está cá. Que hoje não está cá, mas abriu-nos a porta, deixou-nos aqui estar e pronto, Deixando-nos entrar. deixou-nos Não sei entrar. Daqui a agora. bocado aposto que a gente já vai fazer barulho a ver se o acorda. E pronto, olha, não sei, a Alexandra também já deve estar. É que isto já vai longo. Cheia de sono. Exatamente. E não é só ela. Não é só ela. E portanto, não sei. Vamos andando e encontramos-nos dia 20, 21, por aí, para Sim. o terceiro capítulo do Ano da Voz. Exatamente. Eu provavelmente em 2021 sou capaz de estar ocupado, mas por aí. Se calhar fazemos ao Dessa contrário. data. Se calhar mantemos a Se calhar és tu tradição. que não, se calhar és tu que não vens. Sou eu que não venho. Mas sim, mas arranja-se qualquer coisa. Arranja-se qualquer coisa. Muito bem, fazemos durante o dia. É possível, desde que a criança não chore. Ora, muito bem. Então, Alexandra, apaga a luz. Luzes apagadas.